sol, né, Carlos? Aqui é Bom, vamos lá? Pode ir lá. Presidente, é uma norma do rádio, você fala o nome todo e o cargo aqui na UGT. Manuel do Bonfim Dias Salles, presidente da UGT Goiás. Presidente, o tema do Congresso é o mundo do trabalho com qualidade de vida, né? Os senhores pretendem discutir em cima desse tema? Hoje nós temos grande dificuldade do entendimento patronal no que diz respeito à qualidade de vida, à qualidade de trabalho. Nós, às vezes, temos trabalho, mas não temos qualidade, nós não temos condições de vida. E a nossa central, o UGT, está buscando conscientizar não só os trabalhadores, mas o próprio empresário da necessidade de uma parceria no sentido de melhorarmos as condições de vida do trabalhador e, de um modo geral, a da sociedade, porque o trabalhador que está lá no bairro, hoje carente de escola, de saneamento básico, de transporte, isso depende muito também do patronato, o salário, para poder trazer essas condições melhoradas. Então nós vamos fazer esse congresso, um congresso voltado realmente para tentarmos melhorar ainda mais as condições de trabalho e de vida dos nossos trabalhadores e da nossa população. A conclusão das discussões aqui do Congresso serão encaminhadas para o empresariado, para outras também entidades, como o governo? A conclusão desse congresso será encaminhada para o Congresso Nacional da UGT Nacional em junho em São Paulo, onde nós vamos tirar em todas as UGTs estaduais, porque existe no Brasil inteiro, onde existe um estado tem uma UGT estadual, e nesse Congresso Nacional, aprovado aí as sugestões e o que foi feito em cada Congresso estadual, aí nós vamos encaminhar para governo federal, governo estadual, governo municipal e para o empresariado como um todo. O senhor acha possível realmente acontecer de verdade uma mudança nas relações de trabalho ainda aí nos próximos 10 anos? Nós buscamos, porque hoje a filosofia da Central UGT, União Geral dos Trabalhadores, está baseada em 3 pilares: cidadania, ética e inovação. Nós queremos fazer um sindicalismo cidadão, nós queremos ter ética não só na política, mas também no movimento sindical, e nós queremos uma inovação, mudar talvez a maneira de fazer esse sindicalismo no Brasil. O Brasil cresceu, as coisas se alteraram e o movimento sindical às vezes fica ainda arcaico. E a UGT está preocupada de levar uma inovação ao movimento sindical brasileiro. Algumas palavrinhas para a gente, rapidamente? Bom dia. Bom dia. Linda festa, parabéns. Parabéns pelo sua fala. Nossa, foi o primeiro discurso do governador. Bom, o governador Marconi Perillo chega aqui ao Congresso da UGT. O tema do Congresso, governador, é a melhoria de qualidade de vida dos trabalhadores. De que maneira que o governo pode ajudar a parceria para melhorar essa qualidade de vida? Melhorando as condições de acessibilidade do trabalhador, os serviços públicos de saúde, educação, segurança, transporte, melhorando as estradas pelas quais também trafegam os trabalhadores, de uma maneira geral, melhorando os serviços públicos para que os trabalhadores gastem menos tempo de sua vida no acesso a esses serviços. Por exemplo, o VaptVup é um instrumento facilitador da vida das pessoas. Agora nós vamos começar o VaptVup virtual para valer. Todas essas medidas de aprimoramento e melhoria do serviço público têm como objetivo a vida do trabalhador. O subsídio que nós damos, por exemplo, no Eixo Anhanguera, com a menor tarifa de passagem do Brasil, se deve também ao compromisso que nós temos com os trabalhadores. O restaurante cidadão, com comida de boa qualidade a R$1, também é um instrumento de apoio aos trabalhadores. E agora nós estamos pactuando com a UGT, isso começamos desde o ano retrasado, o piso mínimo regional. Nós agora estamos ultimando os detalhes para que isso possa também acontecer em Goiás. Obrigada, governador. Não tem nada de política, falou tudo antes.
Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao 2º Congresso Estadual da UGT Goiás. A União Geral dos Trabalhadores, fundada com 5 entidades sindicais, hoje no seu 2º Congresso, possui nos seus quadros mais de 50 entidades que acreditam no projeto UGTista sustentado nos pilares de cidadania, ética e inovação. De sua fundação até hoje, a UGT Goiás esteve presente ativamente nas diversas lutas dos trabalhadores e de movimentos sociais, numa parceria permanente com entidades a ela vinculadas. Neste momento importante, a UGT Goiás agradece as seguintes entidades que a compõem: os sindicatos dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral de mineiros, dos trabalhadores na indústria do cimento, cal e gesso e similares ou conexos de Goiás, dos vigilantes e segurança de Goiânia, dos funcionários e servidores da Agência Goiana de Transporte e Obras, dos nutricionistas de Goiás, dos empregados em estabelecimento bancário de Catalão, dos atletas profissionais do Estado de Goiás, dos empregados em estabelecimento bancário de Rio Verde, dos agentes fazendários de Goiás, dos trabalhadores na indústria da construção civil do Sudoeste goiano, dos técnicos de segurança do trabalho de Goiás, dos guias de turismo do Estado, dos trabalhadores no serviço de saúde da rede privada dos municípios de Goiânia e cidades circunvizinhas, dos servidores públicos de Inhumas, dos empregados de empresas de asseio, conservação, limpeza pública e ambiental, coleta de lixo e similares de Goiás, dos corretores de imóveis, dos empregados em estabelecimento bancário de Jataí, em turismo e hospitalidade do Estado de Goiás, dos trabalhadores na indústria da construção imobiliário de Jataí, dos empregados em empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis residenciais de Goiás, dos fonoaudiólogos do Estado, dos trabalhadores em cargas e descargas em geral de Itumbiara, dos trabalhadores nas indústrias da construção imobiliário de Goiânia, dos contabilistas de Goiás, dos empregados em estabelecimentos bancários de Anápolis, dos empregados em empresas de seguros privados e capitalização de agentes autônomos e de seguros privados de crédito e empresas de previdência privada e aberta de Goiás, do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Bom Jesus de Goiás, em estabelecimentos bancários de Itumbiara, de trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral de Jataí, de fisioterapeutas de Goiás, dos empregados em estabelecimentos bancários de Goiás, dos taxistas e trabalhadores rodoviários autônomos de passageiros e bens do Estado de Goiás, dos músicos profissionais do Estado, dos mototaxistas e motoboys de Anápolis, dos empregados em postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo de Goiânia, Anápolis, Goianápolis e Teresópolis, do Sindicato dos Trabalhadores na Construção e Manutenção da Rede e Distribuição de Energia Elétrica do Estado, dos condutores autônomos de veículos rodoviários de Anápolis, o Sinditaxi Anápolis, dos trabalhadores rodoviários autônomos e de bens de Goiás, dos trabalhadores na indústria da construção imobiliária de Caldas Novas, dos trabalhadores condutores de veículos de 2 rodas de Goiás, dos trabalhadores na movimentação em geral de Anápolis, da Federação Interestadual dos Mototaxistas, da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, do Instituto Goiano de Solidariedade de Goiânia, do Instituto da Família de Senador Canedo, do Instituto Universo e Vida de Goiânia, do Sindicato dos Biólogos de Goiás, dos empregados em transporte de combustíveis e derivados de petróleo e materiais inflamáveis perigosos do Estado, dos bombeiros profissionais civis, socorristas e guardas-vidas, dos trabalhadores em funerárias, cemitérios e crematórios e empresas de embalsamento de Goiás, dos servidores municipais de Matrinchã, dos servidores públicos do município de Catalão, dos trabalhadores na construção civil e do mobiliário da região sudeste do Estado, dos empregados em sindicatos, associações e conselhos de Goiás, SESAC, e do Sindicato dos Trabalhadores em Comunicação do Estado de Goiás. Os aplausos de todos a esses que compõem a UGT do Estado de Goiás. Bem, senhoras e senhores, neste momento é com muita honra que registramos e agradecemos as presenças. A honrosa presença de Sua Excelência, o governador do Estado, Marconi Perillo. Os solicitamos uma salva de palmas. Muito obrigado pela presença, senhor governador.
do presidente da UGT Nacional, Ricardo Patá, do presidente da UGT do Estado de Goiás, anfitrião deste congresso, Manuel do Bonfim Dias Salles, da deputada federal Flávia Moraes, da desembargadora do Trabalho, ex-presidente do TRT, doutora Elza Cândida da Silveira. Agradecer as presenças dos representantes da senadora Lúcia Vânia, o Eldo Vitor Mulatinha. Queiram sentar-se, por gentileza. Neste momento, ainda há tempo, registramos e agradecemos a presença do presidente da Associação Resgate e Cidadania, Antônio Alencar Filho. Muito obrigado pela presença. E também, em nome do secretário de Formação Política da UGT Nacional, Francisco Pereira, agradecemos a presença de todos os membros da diretoria nacional. Muito obrigado, Francisco, pela presença. Neste momento, gostaríamos de registrar as ilustres presenças dos presidentes e representantes de UGTs estaduais que abrilhantam a realização deste segundo congresso. Do Distrito Federal, Andréia Ulloa; do Espírito Santo, Ari Jorge Floriano Siqueira; do Sindicato dos Securitários de São Paulo, Calixto Cardoso de Brito; da UGT Nacional, Canindé Pegado, Werledes Elias Silveira e Francisco Pereira; do Tocantins, o Célio Mascarenhas Alencar; do Sergipe, Denison Passos Barreto; do Pernambuco, Gustavo de Pádua Valfrido; do Distrito Federal, Isaú Joaquim Chacon; do Mato Grosso do Sul, Jefferson Borges Silveira; do Rio Grande do Norte, João Maria Pereira dos Santos; do Sergipe, José de Oliveira Santos; do Pará, José Francisco de Jesus Pereira; de São Paulo, Luiz Carlos Mota; o Nataleu, dos Sindicatos Aposentados da UGT; do Rio de Janeiro, Nilson Duarte Costa; do Paraná, Paulo Rossi; também da UGT Nacional, Ricardo Patá, seu presidente; da Paraíba, Romero Baunilha; do Distrito Federal, Sebastião Tel; e de Santa Catarina, Valdemar Schultz Júnior. Os aplausos de todos aos presidentes e representantes do UGT que prestigiam este congresso. Muito bem, senhoras e senhores, e para realizar a abertura oficial deste congresso e para o seu pronunciamento, anunciamos as palavras do anfitrião desta manhã, o presidente da UGT do Estado de Goiás, Manuel do Bonfim Dias Salles. Bom dia, meus companheiros e companheiras, UGTistas e convidados. Bom dia! Excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo, homem determinado que alavancou a economia do nosso Estado, implantou uma nova forma de governar e que conquistou o coração e a mente dos goianos. Como prova disso, temos o seu quarto mandato à frente do destino do nosso Estado. Companheiro Ricardo Patá, que, com o seu dinamismo, em menos de 10 anos, foi capaz de colocar a nossa UGT como a segunda maior central do Brasil. Central sindical. Representante da senadora Lúcia Vânia, Eldo Vitor Mulatino. Desembargadora Elza Cândida da Silveira, pessoa amiga, competente, solidária e possuidora de uma rara inteligência e conhecimento. Nossa palestrante deste evento. Deputada Flávia Moraes, campeã de votos. Estivemos juntos na última campanha e identificamos com os trabalhadores através do seu pai, que foi bancário durante muitos anos. Obrigado pela presença. Não sei se meu amigo Vilmar Rocha está por aqui, mas eu quero dizer que é uma pessoa muito importante no meio dos trabalhadores e hoje secretário de Estado de Goiás.
não sei se também um amigo meu está aqui, mas confirmou a presença, o deputado estadual do governo, deputado federal e secretário do governo do Estado de São Paulo, o Roberto de Lucena. Se não estiver aqui à frente, por favor, venha o Lucena. E é vice-presidente também da UGT Nacional e com passado de luta em defesa da classe trabalhadora. Deputado estadual Hélio de Souza, confirmou a presença. Também uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento, hoje reeleito presidente da Assembleia Legislativa, e nós já utilizamos muito os seus préstimos junto para resolver problemas, principalmente nas Santas Casas de Buriti Alegre, sua terra natal. O vereador Felisberto Tavares, também uma pessoa amiga, líder sindical, que sempre abraça as causas ugetistas, a exemplo da luta pela manutenção da Secretaria do Trabalho e do Turismo no município de Goiânia e na defesa intransigente em favor dos interesses da população e, em especial, dos trabalhadores, quando liderou a luta na Câmara contra a exorbitância do aumento do IPTU, o que motivou sua expulsão do Partido dos Trabalhadores, o que consideramos como um galardão a ser festejado na sua trajetória política. Companheiros da Operativa Nacional, Lourenço, Chiquinho, Pegado, baluarte do crescimento da nossa UGT. Companheiros presidentes e diretores das UGTs estaduais, obrigado pela deferência e suas presenças. Vocês fazem a diferença na condução da nossa UGT nacional. Presidente e diretores de federações e sindicatos convidados, agradeço-lhe pelo prestígio de suas presenças. Companheiras e companheiros dos sindicatos filiados ao UGT Goiás. Cadê vocês, gente, da UGT Goiás? Estão aí ou não estão? É isso aí, meus companheiros. Vocês são o sustentáculo e a base da força da nossa instituição. Ao saudá-los, desejo expressar toda a minha gratidão ao apoio e à energia que temos recebido de vocês todos e de cada um em particular. Olho para o nosso passado, presidente Patá, e vejo a nossa fundação com 5 sindicatos. E vejo agora, olhando para o futuro, mais de 50 sindicatos filiados, unidos e coesos, formando o tripé que norteia nossas ações: cidadania, ética e inovação. Na continuação da nossa jornada de trabalho, focamos nosso projeto nas seguintes diretrizes: manter a caminhada na obtenção dos nossos objetivos dentro da orientação básica que mantém a UGT na rota do crescimento, repito, cidadania, ética e inovação. Caminhar no crescimento da UGT Goiás dentro dos princípios da busca e do conhecimento e qualidades, levando congressos, cursos e seminário aos nossos filiados. Senhor governador, agradeço-lhe pela sensibilidade e coragem política de ter abraçado a causa pela anistia dos ex-servidores da Caxep.
dando-lhe solução. Faço-lhe um apelo para termos uma solução definitiva aos problemas do transporte coletivo do entorno do DF, principalmente nas cidades de Lusiânia e Valparaíso, vez que os trabalhadores estão entre os mais prejudicados, juntamente com a população. Com a terra sem lei, que se tornou o transporte coletivo clandestino do entorno, com os usuários tendo a seguinte situação: faltam pontos de ônibus, rotas, veículos e tudo mais, que consiste no atendimento à população que cada dia mais mergulha no desespero. O problema envolve 3 esferas de governo: federal, de Goiás e do Distrito Federal. Sendo que me preocupa sobre modo, senhor governador, que o desgaste político somente recai sobre o governo do Estado de Goiás. E, finalmente, quero relembrar a Vossa Excelência o compromisso, e já até anunciado na imprensa, com a classe trabalhadora através da UGT Goiás para a implantação do piso para o salário mínimo regional de Goiás. Senhoras e senhores, ratifico meus agradecimentos a todos pelas suas presenças e digo-lhes: nós acreditamos na classe trabalhadora, na força da nossa UGT e daremos vida nova ao nosso amado Brasil. Muito obrigado.
Como já é tradição em eventos realizados aqui em Goiás, nós apresentamos um pouquinho, por meio deste popurrí de músicas tradicionais do Estado, para que todos os visitantes possam conhecer um pouquinho da nossa cultura musical. Muito obrigado à MW Apresentação Musical pela apresentação de mais essa canção. Também gostaríamos, neste momento, de registrar e agradecer a presença do Mauro Cava de Brito, presidente do Sintetel do Estado de São Paulo, e também as ilustres presenças dos representantes da classe indígena, o Robson Aritiana Javaé Araújo e a Djauala Rosa Carajá, eles que vieram da Ilha do Bananal a brilhantar o nosso evento. Os aplausos aos nossos visitantes. Bem, senhoras e senhores, em seguida ouviremos as palavras do presidente da UGT Nacional, Ricardo Patá. Bom dia, meus amigos e amigas, governador, meu companheiro Bonfim, dirigentes do Brasil todo. Eu vou ser muito breve na saudação. Em primeiro lugar, dizer que eu estou agradavelmente surpreso da forma de fazer um congresso estadual. Pernambuco já começou com essa forma. Eu e o Chiquinho que fomos lá, falamos, mas será que vai funcionar isso? Acho que vai funcionar, hein, Chiquinho? Já está fazendo sem mesa, sem as personalidades e com uma dinâmica diferente. Depois nos apresenta aqui uma verdadeira orquestra que nos dá... A música, para mim, além de ser um marcador de tempo, na realidade, é o despertar da emoção. Independente dos setores e das áreas que defendemos e trabalhamos, a música nos dá a percepção e a certeza que somos humanos, que estamos trabalhando para a inclusão social. Isso tem tudo a ver com o GT. Parabéns, Bonfim, e todos os dirigentes da nossa querida Estadual de Goiás, por nos abrilhantar com essa atividade que nos desperta sentimentos importantes. Meus companheiros e minhas companheiras, nós estamos vivendo, a meu ver, tempos muito estranhos. Eu li, até teve um livro chamado Tempos Muito Estranhos, relativo, eu não sei se o governador leu, sobre o nosso Franklin Roosevelt, lá nos Estados Unidos, que também foi o único presidente, ficou quatro vezes eleito, único. E foi um homem extraordinário, e no momento que vivia até a Segunda Guerra e outras questões, ele teve a capacidade de superação. É lógico que são coisas distintas, países distintos, mas, ao mesmo tempo, me traz à memória a questão que estamos vivendo hoje, tempos muito estranhos. De manhã, estava, antes do café da manhã, com meus queridos companheiros dos estados, estava vendo aí na TV a questão dos caminhoneiros. Está parando o Brasil. Mas, se a gente perceber, quais as alegações? A gasolina dobra o preço ou triplica o preço no momento que o barril do petróleo chega para metade. O frete não aumenta, que é o valor que eles têm condições de poder ter o seu custo-benefício viver, não se consegue alterar. As estradas, todos conhecem, elas sem manutenção de uma forma geral, e traz prejuízos extraordinários a eles. Agora, por outro lado, a gente percebe que com esse movimento, que nós somos solidários, já antecipo, nós somos solidários a todo e qualquer tipo de atividade em prol da justiça. Nós percebemos que já tem desabastecimento, então a sociedade já paga por isso. Tem lugares que não tem gasolina, tem produtores que estão jogando fora leite e outras produções, porque não conseguem transporte e assim por diante. Ao mesmo tempo, estamos vivendo um momento, eu sou paulistano, numa cidade, na maior cidade do Brasil, falta d'água. E a gente percebe, na verdade, no país que tem mais água no mundo, está faltando água. E nós vamos em alguns restaurantes, o pessoal já não está usando nem prato de cerâmica, nem copo, estão usando já o descartável, mas o que me preocupa é que será que estão lavando os alimentos para a gente comer? Então, esses são momentos, como disse, muito estranho. Ao mesmo tempo, iniciamos o ano, e nós, todos de origem sindical, aguardando que tivesse debate e discussão para todo e qualquer tipo de mudanças, fomos surpreendidos com 2 medidas provisórias que nos tiram direito. O que fazer no momento dessa dimensão que estamos vivendo? Vamos radicalizar?
vão parar o Brasil? Ou será que nós teremos a capacidade, junto com as instituições, de propor alternativas e sugestões para a superação de uma crise sem precedente que nós estamos vivendo? Essa é a pergunta. É isso, a meu ver, a UGT tem um papel importante, tanto a nível nacional, em especial aqui em Goiás, que nós temos o orgulho de ter no nosso país um Estado que tem essa riqueza já natural e tem um povo extraordinário. Eu e o Chiquinho chegamos ontem de São Paulo, já estava um grupo nos esperando com os braços abertos, nos recebendo com essa forma tão cordial que esse povo de Goiás tem já no seu DNA. São situações que realmente nos levam a fazer várias reflexões. E a UGT, ela cresceu muito exatamente por essa característica do diálogo. Não há dúvida que tem certos momentos que tem embate, nós vamos para o embate. Mas a preponderância da nossa percepção e do nosso conceito é dialogar. E sempre trazer alternativas. No caso específico das medidas provisórias que tiram direitos, nós fomos a primeira central a apresentar alternativas, a apresentar sugestões para diminuir os desperdícios de recursos. Porque, aliado a tudo isso, nós estamos vivendo um momento que nos indigna profundamente, que são a questão da corrupção. A nossa Petrobras. Eu sou acionista da Petrobras e sempre me orgulhei de ter uma empresa dessa dimensão e com a perspectiva sempre de gerar riqueza, literalmente. E a gente percebe o que estão fazendo com a nossa Petrobras. Então, nós precisamos nos indignar, e vamos, com certeza, nos indignar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que trazer, não pode ficar no vazio. Nós temos que ter a capacidade da compreensão do momento que nós estamos vivendo. E temos que ter sugestões, temos que ter práticas que valorizem a cidadania. Nós não queremos, em nenhuma instância, a ingovernabilidade. Nós queremos um governo forte, governos que tenham propostas que vão ao encontro da necessidade da sociedade e que, com certeza, terão apoio. Quando a gente tem problemas graves, uma doença, nós temos que superar essa doença por várias formas. Se estou com dor de cabeça, eu não vou simplesmente tirar a cabeça, tem remédio para tirar a dor de cabeça. Então, são essas questões que eu trago para reflexão num congresso tão importante, meu companheiro Bonfim, e com tantas personalidades, e muitas estaduais vieram aqui prestigiar, o que valoriza por demais esse congresso da estadual. Muitos presidentes, está aqui o Ari do Espírito Santo, o Mazinho, Santa Catarina, o Célio de Tocantins, o Nilson do Rio de Janeiro, o Chacon, lá de Brasília, que é longe, acho que a cidade mais longe daqui é lá, o Gustavo, de Pernambuco, e o meu companheiro Lourenço, também de Brasília, mas representando todos os nossos bancários do Brasil. E, finalizando, eu queria, aproveitando a oportunidade de ter um governador, a autoridade máxima do Estado, que sempre tem prestigiado os trabalhadores, e a UGT em especial. Não só nos congressos, mas tivemos alternativas, oportunidades, melhor dizendo, de conversar com o governador para colocar várias situações dos trabalhadores de uma forma geral. O governador, ele já anunciou, inclusive, para a imprensa, e é uma das questões que mais buscamos nos estados, é o piso regional. Esse piso regional tem uma importância emblemática e também do ponto de vista de distribuição de renda. Não existe maior indicador de distribuição de renda do que o salário mínimo, as convenções coletivas dos sindicatos e agora o piso regional. Porque é isso que dá a oportunidade, num país rico que somos, sétima economia, mas com uma distribuição de renda tão ruim, iniciar um processo de recuperar, valorizar. Isso significa valorizar as pessoas, valorizar o cidadão e, com isso, com certeza, construir uma economia muito mais forte. Porque com a distribuição de renda, com o consumo, com a capacidade efetiva de valorizar o trabalhador, o nosso companheiro e companheira de chão de fábrica, chão de loja, chão de banco, chão de qualquer coisa, de que ele, na realidade, tem uma importância extraordinária para o nosso país. Isso seria, a meu ver, governador,
uma das reivindicações mais fundamentais. E, com certeza, isso terá uma retribuição importante ao Estado e ao Brasil. Meus companheiros e minhas companheiras, é com muito prazer que nós estamos dando sequência aos congressos estaduais. Hoje tem Rondônia, amanhã tem Rondônia e depois de amanhã Amazonas. E semana que vem outros estados, nós vamos fazer até abril todos os estados do nosso país, para no dia 16 e 17 de junho, em São Paulo, fazermos o 3º congresso da UGT Nacional, o que eu queria convidá-lo oficialmente, governador, porque você é uma pessoa que não se limita ao Estado. Já o trabalho que você faz no Estado já é muito importante, mas é uma referência para o Brasil, conforme o Bonfim tem sempre colocado como referência. Então, a sua presença no nosso Congresso Nacional, com certeza vai ser uma marca indelével para que nós possamos, junto às instituições, porque, como disse no início da minha fala, nós estamos vivendo tempos muito estranhos. E, para isso, tem que ter uma resposta capaz, forte, firme, de todas as personalidades do nosso país. E você é uma daquelas que, com certeza, vai ajudar a construir aquele Brasil que queremos. Um Brasil de inclusão, um Brasil de educação, um Brasil de saúde, um Brasil de cidadania. São esses os pilares fundamentais da UGT desde que nasceu. A UGT, governador e companheiras, basicamente representa ali, até uma redundância, a base da pirâmide. Nós temos até orgulho disso. Somos representantes daqueles que limpam a rua do nosso país, dando uma saúde melhor. Somos representantes dos comerciários, dos terceirizados, dos padeiros, enfim, tem outras categorias, como os bancários já é um pouquinho mais qualificada, né, Bonfim? Não? Não é qualificada, não. É muito qualificada, mas isso é bom também, isso nos dá essa possibilidade. A construção pesada, hoje nós temos, estrategicamente, é uma das questões mais importantes do nosso país e nós temos uma grande representação nessa área. Então, governador, companheiros e companheiras, esse é um momento ímpar da UGT e é um momento ímpar para os trabalhadores. Vamos dar uma resposta, mas uma resposta à altura do nosso país. Uma resposta que seja a superação de situação tão adversa que nós vivemos. O que nós queremos é cidadania. Eu quero um país rico com distribuição de renda. Um país de inclusão social. Viva o UGT! Muito bem, senhoras e senhores, e é com muita honra que anunciamos em seguida as palavras do governador do Estado, Marconi Perillo. Bom dia a todos. Caro Ricardo Patá, presidente nacional da UGT, nosso amigo e parceiro. Caro amigo, querido Manuel Bonfim, presidente da UGT estadual. Em nome de quem saúda a todos os presidentes das UGTs estaduais e da direção nacional aqui presentes, caríssima e competente deputada Flávia Moraes, batalhadora em defesa dos trabalhadores, está na Câmara, caríssima ex-presidente do TRT, grande desembargadora, doutora Elza Cândida da Silveira, que será palestrante hoje, professor Eldo Mulatinho, que representa a senadora Lúcia Vânia, uma grande senadora da República, caro Alencar, presidente da Associação de Resgate, em nome de quem são todos os sindicatos, presidente de associações, querida Maristela, querida Wanda, o MW Produções, músicas que encantam aqui essa cerimônia, representantes indígenas da Ilha do Bananal, que vieram prestigiar este evento, senhoras e senhores, quero, em primeiro lugar, falar da honra em estar aqui, atendendo ao convite do amigo Bonfim, na abertura desse segundo congresso da UGT estadual. Tenho com o Bonfim uma relação de muito mais do que 20 anos, uma relação que foi convergente ao longo do tempo em relação aos interesses dos trabalhadores. O Brasil de hoje é realmente um Brasil, Patá, de tempos estranhos e muito preocupante.
O Brasil vive hoje, claramente, pelo menos 3 crises. A crise política, e essa política existe, essa crise existe, às vezes claramente, às vezes subjetivamente. Os embates são claros hoje entre o Congresso e o Executivo Federal. A crise econômica, e esta já se desdobrou para uma recessão forte, que já chegou às fábricas, ao comércio, e que já se desdobra no desemprego. Onde tivemos sempre um desempenho extraordinário, nós já ouvimos notícias de uma fábrica que desligou 100 trabalhadores, outra que desligou 50, 200, isso é muito preocupante. E vivemos uma crise ética, por conta de tantos escândalos espalhados para o Brasil afora. Mas o Brasil tem jeito. O Brasil precisa de homens e mulheres de bem, de homens e mulheres sensatos e sérios, como os que estão afiliados ao GT, para buscarmos, como aqui disse o Patá e o Bonfim. Eu não defendo essa tese de impeachment, de golpe. Eu perdi a eleição, meu partido perdeu a eleição. O PT ganhou. Cabe ao PT ter a competência de costurar uma boa gestão administrativa, uma boa gestão política e dar respostas a esses problemas todos que nós enfrentamos no país. E eu, como governador, não quero quanto pior, melhor. E eu vou trabalhar para que o Brasil tenha estabilidade, porque a instabilidade federal resulta na instabilidade estadual e na instabilidade municipal. Nós estamos já com 4 meses de redução de receitas. Isso vai agravando a nossa situação. Mas o problema não é nosso apenas. O problema é brasileiro. No Valor Econômico de hoje, há um artigo que diz que mesmo o Estado de São Paulo, que sempre teve uma poupança forte, já passa por crise. No Rio de Janeiro, o secretário da Fazenda, que tinha sido secretário de Planejamento do governador Pezão, no governo anterior dele, com 1 mês no cargo de secretário da Fazenda, pediu demissão, alegando motivos pessoais, porque o corte no Rio de Janeiro é de 8 bilhões de reais. Em todos os estados da federação nós já vemos problemas graves. Muitos já anunciaram que vão atrasar pagamento de funcionários, porque o governo federal não tem tido condições nem de repassar aos estados obrigações que são direitos nossos, como, por exemplo, o ressarcimento em decorrência da desoneração das exportações por conta da Lei Candir. Esses recursos são repassados sempre ao final de dezembro de cada ano. Até agora, nós não recebemos esses recursos, e o governo federal não tem prazo para fazer esses repasses. As transferências voluntárias também do governo federal diminuíram muito. Então, a crise é uma crise que se desdobra por todos os cantos do país. Amanhã, as prefeituras de Goiás vão fechar as portas. Não conseguem cumprir suas mínimas obrigações. Então, efetivamente, Patá, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Aqui em Goiás, mesmo durante o processo eleitoral, eu previ e procurei ser proativo e preventivo em relação a essa crise. Fiz uma reforma que foi a mais profunda do país. Goiás só tem 10 secretarias hoje. Nós diminuímos a metade dos cargos comissionados. E estamos aprofundando essa reforma. Aqui nós vamos cortar estamos cortando mais do que 2 bilhões de reais que estavam previstos no orçamento. Mas muitas das crises e dificuldades que a gente enfrenta têm solução, desde que a gente tenha instrumentos e ferramentas como planejamento estratégico médio e longo prazo. Eu ouço e vejo e assisto todos os dias a chamada crise da água. Goiás não vai viver essa crise, por uma razão simples. Em 2002, eu era governador do estado e tomei a decisão, que à época era considerada por muitos uma decisão muito ousada, de construir um novo sistema produtor de águas em Goiânia e na região metropolitana e iniciar com o governo de Brasília a construção de um novo sistema produtor para a região do entorno sul de Brasília. Passados 12, 14 anos,
nós vamos colher desse trabalho que foi iniciado lá atrás. Neste ano ainda, nós vamos inaugurar a maior obra de saneamento ambiental do Brasil Central, o Complexo Produtor Mauro Borges, que vai nos garantir água tratada até o ano 2050, para uma população superior a 3 milhões de habitantes. E esse sistema vai atender apenas, deputada Flávia, a Goiânia e a Aparecida. O atual sistema, que é o sistema Meia Ponte, que atende Goiânia, a região inteira, vai ficar responsável apenas por Trindade e Goianira. Ou seja, nós teremos água por muitas décadas. E o sistema produtor Mauro Borges ainda pode ser dobrado, e com isso nós vamos ultrapassar esse século. E no entorno de Brasília a mesma coisa. Há algum tempo eu solicitei à área de saneamento que tomasse providências no sentido de enxergar quais os problemas que a gente pode ter em médio prazo. Identificamos 21 cidades e já estamos drenando todos os nossos esforços, projetos, licitações e recursos para que a gente resolva esses problemas em cidades pequenas ou médias, no sentido de que a gente não venha a ter no futuro problemas semelhantes. Eu ouvi aqui que o tema desse congresso é a qualidade de vida dos trabalhadores. E nós temos aqui em Goiás também trabalhado para que o trabalhador tenha qualidade de vida, na mobilidade, na acessibilidade, na saúde, na educação, na segurança. No ano passado, o IDEB revelou Goiás como o primeiro no IDEB no ensino médio. Saltamos do 16º para o primeiro, segundo no ensino fundamental. Que é pouco, estamos trabalhando para melhorar. For um hospital administrado pelo governo, eu não quero falar de municipais ou de outros, quem for a um hospital administrado pelo Estado, eu convido a quem quiser ir, vai encontrar aqui no HGG uma UTI semelhante à do Einstein, do Círio. Basta ir. Outro dia o governador eleito de Alagoas veio aqui e eu pedi para que ele fosse lá. Ele falou, eu achei que o senhor estava exagerando. Acho que o senhor está falando menos do que deve falar. E assim está acontecendo com os nossos hospitais do Estado. Nós mudamos a gestão é terceirizada, porque o que eu quero é eficiência, independentemente de quem esteja no comando e na gestão de uma unidade hospitalar, o que eu quero é que o paciente, que depende do serviço público de saúde, seja bem atendido e resolva o seu problema, que é o problema da saúde. E na segurança pública nós estamos fazendo um esforço enorme também, ao inaugurar recentemente a Central de Inteligência, Comando e Controle, para reduzirmos os homicídios, os crimes, embora esse problema deva ser compartilhado com o Brasil. Nós temos que fechar as fronteiras do Brasil para evitar a entrada de armas contrabandeadas e drogas, sanções diplomáticas com os países que enviam drogas para cá, recurso do Fundo Penitenciário para a construção de mais presídios, mudança do Código Penal, que é de 40, além de uma série de medidas, como, por exemplo, a vinculação constitucional de recursos federais para nos ajudar. Hoje, só os estados cuidam da segurança, você sabe disso. Então, é preciso mais dinheiro para que a gente possa colocar mais câmeras, mais policiais, porque hoje nós arcamos com tudo sozinho. Na área de mobilidade, Goiás é um estado um pouco diferente dos outros. Enquanto nos outros estados a gente tem muito problema em relação às estradas, aqui em Goiás nós temos problemas residuais e que já estão no nosso planejamento para serem resolvidos ainda esse ano. Nós reconstruímos 5.000 quilômetros de rodovias em 4 anos. Estamos duplicando as principais artérias do estado. E o governo federal tem feito a sua parte também aqui no estado. Queria dar uma palavra em relação à questão do transporte coletivo no entorno de Brasília. Você aborda uma questão que é muito séria e importante. Que trabalham em Brasília, dormem no entorno de Brasília, em Goiás. E eles gastam cerca de 3 horas para ir para Brasília e 3 horas para voltar. Ou seja, eles perdem 6 horas do dia nesse transporte, que é um verdadeiro inferno lá no entorno de Brasília. Eu conheço, acompanho e brigo por isso há muitos anos. Mas, felizmente, agora nós temos um governador em Brasília que está muito sensibilizado com essa questão. Eu já me encontrei com o governador Hollenberg 5 vezes depois da eleição. Só na NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nós já fomos 2 vezes. E uma vez ao ministro de Transportes, que tem sensibilidade também em relação a isso.
É bom dizer que a questão do entorno de Brasília, Bonfim, é rigorosamente responsabilidade do governo federal. A ANTT é quem regula o transporte interestadual, porque as rodovias que saem de Brasília, todas são rodovias federais. O que é que nós estamos pedindo, nós governadores? Que esse assunto seja compartilhado conosco e que o governador de Brasília possa desdobrar para o entorno as políticas que já estão começando a dar certo em Brasília, com o nosso apoio. E a outra providência é estender ao entorno sul de Santa Maria, em Brasília, até Lusiânia, o BRT, que já começou a funcionar de Santa Maria, e o plano piloto. Essas providências estão sendo trabalhadas para que, no médio prazo, esse assunto seja definitivamente resolvido. Aqui em Goiânia, na região metropolitana, nós também estamos fazendo a nossa parte, embora o transporte coletivo seja constitucionalmente de responsabilidade estrita dos municípios, das prefeituras. Mas nós investimos 11 milhões e meio para ajudar os trabalhadores. No eixo Anhanguera, que é do governo do Estado, só se paga meia passagem. Todo mundo, são 220 mil trabalhadores dia, porque a outra metade o governo do Estado subsidia. As 20 cidades da região metropolitana de Goiânia, os trabalhadores pagam a mesma tarifa de Goiânia, porque o governo subsidia a equalização. Aqui nós temos passe livre universal estudantil para todos os estudantes da região metropolitana, custeado integralmente pelo governo do Estado. E o óleo diesel tem ICMS zero para os veículos do transporte coletivo. Enfim, queremos avançar ainda mais, mas nós temos feito a nossa parte, em que pese não temos nenhuma responsabilidade constitucional e legal em relação ao transporte coletivo. Queria desejar a todos vocês um ótimo congresso, saudar os meus amigos da Cachego, vocês sabem que podem contar comigo, já fizemos o primeiro chamamento, o segundo, só falta o terceiro. Então, logo a gente enxerga uma luz aí no fundo do túnel, nós vamos resolver também. Vocês sabem que podem confiar em mim. E, por fim, eu queria dizer que o deputado Vilmar Rocha, que não pôde vir, está responsável com o Tiago Peixoto, o secretário Tiago Peixoto, pela solução definitiva em relação ao piso regional. Nós vamos implantar o piso regional aqui. Só não fizemos antes porque era ano eleitoral, depois veio a mudança do governo, e agora nós vamos trabalhar para que isso ocorra. Aliás, eu também estou representando o Vilmar aqui, Bonfim. Ele está em Brasília, cuidando dos nossos interesses, dos três de Goiás, e ele me pediu que trouxesse o abraço dele a vocês todos. Pode contar, Patá, nós vamos agregar aí o grupo dos governos que já tem o piso regional. Isso é um compromisso que eu quero fazer aqui. Se eu puder anunciar isso antes do 1º de maio, ótimo. Nós vamos trabalhar para isso e eu já pedi ao Bonfim que cuide desse assunto agora permanentemente com o Vilmar e queria pedir à deputada Flávia também que seja madrinha dessa solução que nós vamos dar nessa área do piso regional. A todos vocês eu desejo muito boa sorte, um bom congresso. Vocês terão agora, com certeza, uma ótima palestra da nossa conferencista do dia, a doutora Elza, especialista em direito do trabalho, além de uma sensibilidade incrível. Mas eu agradeço pelo convite e me despeço me colocando à disposição da UGT em todo e qualquer assunto que interesse aos trabalhadores. Vou aguardar o convite para comparecer também ao Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, e com as palavras do governador de Goiás, Marconi Perillo, nós encerramos esta primeira etapa nesta cerimônia de abertura do 2º Congresso da UGT de Goiás. Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares, enquanto organizamos a estrutura para que possamos dar sequência à programação. Nós convidamos mais uma vez os músicos. Bom, falando sobre política, sobre a composição do governo do Marconi, como é que ficou o PDT? O PDT ficou satisfeito com essa questão dos secretários? Hoje nós estamos aqui participando, da UGT, lançamento da UGT. A gente fica feliz de ver o jornal aqui presente, um momento importante de união desses trabalhadores.
E essa resposta em relação ao PDT, né, não é aqui do momento, mas a gente quer dizer que o PDT faz parte da base de apoio, apoiou o governador e não foi em troca de nenhum espaço no governo. Nós fizemos isso convictos de que ele é a melhor opção para Goiás, está fazendo um bom trabalho. Esse momento de ajuste que ele tem feito, essa reforma que ele fez, ele vem de encontro às demandas nacionais hoje de ajuste das gestões, todos os estados estão fazendo e Goiás fazendo com muita competência e o PDT estará pronto para contribuir. Nós temos um deputado estadual que vai apoiar o governador e também nós estaremos junto ao governo federal trazendo recursos para Goiás, apoiando os projetos importantes para o nosso estado. Falando sobre o governo federal, como é que está a relação do PDT com o governo Dilma? Nós estamos apoiando também o governo, sabemos que o governo vive um momento difícil, um momento com dificuldade econômica e política, mas nós estamos lá trabalhando para resolver e melhorar. Eu acho que nós precisamos apostar que tudo dê certo. É importante para o Brasil que esse governo dê certo. A última pergunta, em Goiânia e em Trindade? Essa decisão, o partido ainda vai ter alguns encontros esse ano. Trindade, o partido está muito fortalecido, nós temos lá deputado federal, deputado estadual, então o PDT hoje tem uma representação importante naquele município, uma história, então com certeza tudo indica que terá. Goiânia, eu acredito que não, mas nós devemos ter aí uma chapa forte de vereadores e vamos estar aí conversando para ver a melhor composição para que o partido possa contribuir e fazer parte de uma gestão que venha a trazer uma resposta às grandes demandas dos moradores, dos nossos goianienses, moradores da nossa capital.